Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabi e hoje eu vou estar ensinando a plotar os gráficos de infravermelho no programa do Orange. Eu vou fazer tudo aqui em etapa, passo a passo, para a gente poder plotar esses gráficos para os nossos trabalhos, né? Nossa dissertação, nossa tese. Então, sem mais demandas, vamos começar. Bom, gente, primeira coisa que a gente tá aqui, vocês estão vendo, né? A carinha do Orange. Ele é um programa de estatística, então a gente vai começar trazendo os dados que a gente fez lá naquela máquina lá do infravermelho, que a gente fez lá na química, e a gente vai trazer os dados para cá. E aí, agora, na hora de trazer os dados, como é que funciona? É uma coisa bem simples. A gente está aqui com o Orange aberto. Eu vou abrir uma pasta aqui, onde estão todos os minhas leituras, lá na máquina que lê o FTIR dos extratos. E aí, para arrastar, vocês estão vendo que tem dois arquivos aqui, né? Um arquivo que tem essa folhinha aqui, né? Que não está disponível. E tem esse arquivozinho aqui embaixo, que está como se fosse um certificadinho. Para a gente trazer esse gráfico para cá, a gente simplesmente vai arrastar ele para essa pastinha chamada de Book 1. E aí aqui vai estar todo o gráfico aqui, tudo bonitinho. Ah, mas eu tenho mais de um gráfico, não é só um gráfico, não tem uma amostra só, eu tenho mais. Para arrastar mais amostras é o mesmo processo. A gente só vai ter que vir aqui e adicionar um sheet. Adicionamos um sheet e aí a gente vai arrastar agora um outro gráfico para cá. E aí a gente vai arrastar o mesmo documento e a gente vai arrastar para cá. Show? Bom, e aí, gente, com os gráficos prontos, o que a gente vai fazer? Primeiro, aqui, vocês estão vendo que os nossos gráficos, né, já estão feitos das duas amostras. E aí, vocês estão percebendo que esses gráficos, eles estão invertidos. Geralmente, quando a gente vê os trabalhos, eles são de outra forma, eles são virados, né, do outro lado. Mas aqui, o Orange é um programa totalmente ajustável, então a gente pode configurar esses gráficos e melhorar, deixar eles um pouquinho mais bonitos para os nossos trabalhos. E aí aqui vocês estão vendo, né, que tem um eixo Y e um eixo X, e aí a gente pode totalmente editar esses eixos. Para virar o gráfico, a gente vai trabalhar com o eixo X, que é esse aqui de baixo. Aqui vocês estão vendo que ele está indo mais ou menos de 250 até 4.500. E aí, o que a gente vai fazer é dar 2 cliques no eixo X, e aí vai abrir para a gente uma janelinha. E aí vocês estão vendo que está indo de 250 a 4.500. Para inverter o gráfico, a gente só vai trocar. A gente vai botar de 4.500 e 250. Aplica, viramos o nosso gráfico. Só que vocês estão vendo que o gráfico ele não está encostadinho ali, ele ainda não está bonitinho. Tem uma função aqui no Orange que é muito legal, que é essa aqui, Screen Reader. Quando você clica nela, você pode ver o ponto do seu gráfico, o eixo X e Y, o ponto X e Y, né? Em que o seu gráfico ele tá mostrando aqui. Quando a gente bota aqui, nessa pontinha aqui, que ela tá meio que voando, a gente vê que esse último ponto do gráfico, ele tá nos pontos mais ou menos ali 3.986 e 110 do eixo Y. E aí, a gente, sabendo disso, agora a gente pode tentar alterar novamente esse eixo X. Em vez de ir de 4.500, a gente pode colocar 4.000 para ver se ele melhora um pouco. Coloco OK, aí o nosso gráfico está um pouquinho mais bonito. Beleza, ajeitamos o eixo X aqui do nosso gráfico e invertemos ele. Só que o que vocês estão percebendo agora é que o gráfico ele tá com muito ruído. Ele tá muito difícil de ser visualizado, não tá muito bonito esteticamente assim. E existe uma função matemática que a gente vai usar aqui no Orange, que é a função de Smooth. E para aplicar ela, para a gente melhorar a visualização desse gráfico, a gente vai agora nessa barrinha aqui de em cima, e aí a gente vai em Análises. Análises. Aí depois a gente vai nessa função aqui, Signal Processing, Smooth e o Open Dialog para a gente ver as opções. Vimos as opções, a gente vai colocar um Auto Preview aqui no nosso gráfico, né? E aqui é onde está a função Smooth.
esse Points of Windows é onde a gente vai mexer para diminuir o ruído do gráfico. Aí vocês estão vendo que está 5. Só que se eu clicar aqui do lado, eu tenho uma barra onde eu posso simplesmente ajustar isso. O ideal é a gente não perder muita informação, porque cada ruidinho desse é um indicativo de alguma estrutura química que a gente pode ter interesse. Então, a gente vai tentar diminuir esse ruído a ponto de não comprometer o gráfico. Então, quanto menor for essa função smooth, menos informação você está perdendo. Eu costumo colocar em 45. Vamos ver se ele fica um pouquinho melhor. Aí, a gente clica em OK. Ok, aí vocês estão vendo agora que a gente tem 2 gráficos, um sobreposto ao outro. Como é que a gente vai fazer para excluir esse gráfico com ruídos de baixo? A gente vai apertar o Ctrl e aumentar a nossa tela. Simplesmente muito simples. A gente vai clicar no gráfico de baixo e deletar ele. Deletado, a gente tem agora o nosso gráfico muito melhor visualmente e com menos ruído. O gráfico aqui está praticamente pronto. E a mesma coisa que a gente fez aqui, agora a gente vai aplicar para nossas outras amostras. Tudo isso aqui a gente pode editar. A gente pode editar a fonte da letra, o que está escrito, a legenda. E aí é muito simples para alterar essas coisas. A gente só basta dar 2 cliques aqui e aí a gente apaga o que está escrito e escreve em português. Geralmente a gente escreve aqui transmitância em porcentagem. Pronto. Opa. E aí, pronto. Já está aqui transmitância em porcentagem. E aqui seria o número de onda. Número de onda, centímetro a menos 1. Só que aí tem uma maneira até melhor de fazer essas trocas, né? Você pode vir também aqui, onde está escrito aqui a legendinha, e vir com o botão direito e abrir essa caixinha aqui de propriedades. Aí aqui ele vai abrir uma caixinha muito mais completa para você editar e escrever justamente o que você quiser. E aí aqui nesse menos 1 tem uma opção para você colocar ele sobrescrito. E aí pronto, já está a opção em sobrescrito, clique em OK, já vai estar tudo certinho. A legenda a mesma coisa, a gente pode vir aqui em propriedades e aí a gente coloca aqui, essa amostra é a Bacupari, a CDL. E aí a gente pode até mesmo colocar uma legendinha mais bonitinha para ela, adicionar um símbolo. Eu geralmente adiciono essa legenda de símbolo aqui, uma bolinha. O gráfico é vermelho, então a gente coloca tudo em vermelho, né? Para ele ficar bonitinho. Tem como você adicionar a espessura da linha, o formato da linha. Tem muita coisa aqui, ele fica bem bonito. Aí você adiciona, dá um close. Eu geralmente coloco isso aqui na frente, né, do símbolo. Apagamos esse aqui. E prontinho. Agora que eu vi que foi 2 vezes. Deixa eu apagar isso aqui. Isso, agora sim. Agora sim. Pronto. E aí a gente pode botar a legendinha bem bonitinha aqui do gráfico. Ele fica bem bonitinho. Só que existe uma outra coisa que a gente pode fazer também. Geralmente, quando a gente vê os gráficos de infravermelho de mais de uma amostra, a gente tende a comparar esses gráficos uns com os outros. E tem um jeito de a gente mesclar esses gráficos. A gente tem um gráfico de uma amostra aqui e outro gráfico de uma amostra aqui. Como que eu faço para criar uma figura com eles juntos? Bom, a gente vem aqui nessa barra de cima novamente, em Graph. E aí vocês estão vendo essa função aqui, Merge. Tem 2, a gente vai usar essa aqui, Merge Graphic Windows. E aí a gente vai abrir a caixa, né, de formatação, Open Dialog. E agora a gente vai selecionar os gráficos que a gente quer juntar. Para juntar, a gente vai vir aqui em Graphs. E aí tem aqui, ó, aonde a gente vai selecionar os nossos gráficos. A gente vai vir em Graphic Browser. E aí aqui vão ter todos os gráficos que a gente tem. Os gráficos que a gente trabalhou foram esse e esse. E aí, pronto, a gente dá um OK e a gente juntou os nossos gráficos. Aqui está a pré-visualização de como que eles vão ficar.
Tem esse jeito, mas muitos artigos acabam botando as duas amostras em paralelo, no mesmo gráfico. Aqui do programa também tem como fazer isso. Para editar e colocar dessa forma que eu falei, a gente vai vir aqui, ó, em Arrange Settings. E aí vai ter o número of rows e o número de colunas. E aí a gente vai colocar tudo 1 e 1. Colocando tudo 1 e 1, a gente tem os dois gráficos juntos. E aí é só dar um OK e ele vai abrir como se fosse um outro gráfico que a gente pode editar também. Aqui vocês estão vendo que como ele juntou os dois gráficos, né, a gente tem duas legendas diferentes. Nesse caso é só deletar. Tem aqui a legenda e os dois estão com as cores iguais, né? A gente pode também trocar a cor desse gráfico. É só, esse aqui de baixo é de outra amostra. É só dar 2 cliques nele e colocar uma outra cor aqui, ó, como preto. E aí pronto. Eles estão aqui bem fáceis de ser visualizados e distinguidos. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode vir em propriedades e editar essa legenda, né? Essa amostra aqui é a Bacupari etanólica. Então, é só a gente colocar agora aquele símbolozinho que a gente usou no preto, que é a cor dele, adicionar. Pronto. A gente só trazer agora essa legenda para cá e pronto. Temos os dois gráficozinhos. Tem muita coisa que a gente pode editar também, é totalmente editável. É só vir aqui em propriedades. Se você não gostar dessa legenda, é só deletar ela. E aí depois você pode criar uma outra legenda. E aí, por exemplo, isso é importante também. Não gostei dessa legenda, não quero ela, vou querer criar outra. É só vir aqui em texto, ferramenta de texto. Colocar aqui e escrever. Bacupari é T-O-H. E embaixo, Bacupari é a CDL, que é a outra amostra. Pronto. E aqui, se você quiser editar elas bonitinhas, mesma coisa, só vir em propriedades e aí a gente coloca as legendas da mesma forma. A etanólica, se eu não me engano, era essa. Preto. Aí a gente coloca ela pra cá. E a da CDL era vermelho, se eu não me engano. Vou dar só a cor aqui para vermelho e vermelho. Adicionar, fechar e posicionar ela bonitinha. Ok, pronto. Temos o nosso gráfico prontinho para ser usado. Bom, e agora fizemos os nossos gráficos, nosso gráfico está pronto. Como é que a gente vai transportar ele, colocar ele, né, em formato de imagem? Muito simples, a gente vai vir com o botão direito aqui em cima do gráfico e aí vai ter várias opções. Uma delas é salvar, né? Aí a gente vai vir nessa opção aqui, exportar nosso gráfico como uma imagem. E aí vai aparecer essa caixa, onde vai aparecer o formato de imagem, né? Aí tem PNG, JPEG, eu vou salvar em PNG, que geralmente tem a melhor qualidade. Aqui tem o nome, né? Aqui eu vou botar Bacupari, 2 amostras. E aqui o local onde você quer enviar. Eu geralmente deixo uma pasta minha, né? Onde estão todos os resultados, ela já está direcionada aqui. Mas se você quiser salvar em outro lugar, é só vir nesses 3 pontinhos e escolher. Eu, por exemplo, vou salvar isso aqui no meu desktop. Já está aqui. Aí aqui não precisa mexer em nada, a formatação da qualidade e tudo mais. Depois é só botar um OK e pronto. Nossa imagem já está salva. Imagem salva, nosso gráfico está pronto aqui em formato PNG. E é isso, temos os nossos gráficos prontos para ser adicionados no nosso trabalho. Agora que eu vi que o gráfico ali está duplicado, mas é só fazer a mesma coisa. Aonde você quer deletar, é só clicar e deletar. Eu espero ter ajudado e beijinhos. Tchau, 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 tchau.